Olá, este é o canal Refletir e Educar. Não sei se você já faz parte do nosso canal, mas caso não faça parte, eu te convido para você se inscrever, para você compartilhar os vídeos e também deixar aí o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. A palavra do Senhor, ela não volta vazia e você vai ganhar muito se você compartilhar os vídeos e semear no reino de Deus. E hoje eu te convido a refletir comigo sobre um assunto muito interessante. Esse assunto é sobre as atitudes do nosso coração. Para iniciar essa reflexão, quero te convidar a estar estudando comigo alguns versículos bíblicos. E por último, quero te contar uma história. O primeiro versículo, os primeiros na verdade, nós vamos compartilhar aqui, está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Agora vamos complementar esse versículo que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias com o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora eu quero te contar uma história. Primeira parte que quero te falar é o seguinte: essa história você vai encontrar ela em 2 Reis, depois você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 26. Em 2 Reis, capítulo 15, o título dela é Azarias, rei de Judá. Quando você chegar em 2 Crônicas, você vai encontrar 2 Crônicas 26, Uzias reina e prospera. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão desse rei, o rei Uzias, o rei que começou o seu trabalho com 16 anos de idade após a morte do seu pai. Segundo a história, esse rei ele começou, em primeiro lugar, ele já começou bem, porque ele começou a reinar e reinou por 55 anos na cidade de Jerusalém. Mas no início do seu reinado, mesmo sendo ainda um adolescente, ele reinou trabalhando, fazendo tudo que era agradável aos olhos de Deus. Ele passou a confiar em Deus e ele buscou a Deus para que o seu reinado fosse bem sucedido. Esse rei, ele foi trabalhando e ele venceu guerras contra os filisteus. Ele edificou torres na cidade de Jerusalém, segundo o que está escrito no capítulo 26 de 2 Crônica, no versículo 9, diz assim: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. No versículo 11 do mesmo capítulo, diz que tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista, por mão de Jeiel, o chanceler. Também fala nesse mesmo capítulo que ele tinha muito gado, ele tinha vinhedos nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. E a vida dele como rei, durante muito tempo, foi muito movimentada e muito próspera, porque ele fazia tudo segundo a vontade de Deus. Uzias passou a ser um rei que vivia segundo a vontade do Altíssimo. O seu coração estava vivendo o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo
3. Ele colocou o seu caminho nas mãos do Senhor e ele não se estribou de forma alguma no seu próprio conhecimento. Isso o fez prosperar e isso o fez ir maravilhosamente longe. Por quê? Porque ele estava sendo muito ajudado por Deus. Mas em um dado momento, Uzias perdeu esse pensamento. Em um dado momento, ele esqueceu do mais importante. Ele esqueceu que enganoso é o coração. Ele esqueceu que o coração, além de enganoso, ele é perverso. E ninguém o conhece. Ele esqueceu de vigiar. E o que foi que aconteceu? Ele foi e decidiu, com exaltação do seu coração, entrar no templo e queimar incenso no altar do incenso. Sendo que essa função não cabia a ele. Essa função era do sacerdote. Só os levitas, que eram sacerdotes, que podiam queimar incenso no altar do incenso. Ele não tinha esse direito, mas ele quis fazer isso porque o seu coração estava exaltado. Ele estava vivendo agora um momento de exaltação. Já que ele tinha conseguido tudo, já que ele era bem-sucedido, ele começou a achar que ele tinha também o direito de fazer coisas que não estavam dentro da sua alçada. E nesse dia, quando ele entrou para queimar incenso, ele foi repreendido pelos sacerdotes, sendo que ele não aceitou a repreensão e acabou acontecendo algo muito triste com esse rei. Deus permitiu que ele fosse ferido por lepra na testa. E isso aconteceu dentro do templo, em frente ao altar do incenso. Ele foi levado para fora da casa de Deus e passou o resto da sua vida excluído da casa do Senhor. O seu filho é que ficou dando as instruções e cuidando a cargo do povo na casa do rei, e ele passou a viver em uma casa separado, porque ele agora era leproso, e a lepra saiu bem na testa dele, por conta da exaltação e do orgulho do seu coração. Essa história é uma história muito forte sobre esse rei. E eu estive meditando muito sobre essa história esses dias, porque quando se fala do coração, se fala da nossa mente. A mente humana, ela é realmente enganosa. Ela é uma espécie de... Ela tem uma criatividade própria, mas que essa criatividade, se ela não estiver dirigida por Deus, ela passa a ser realmente perversa. O ser humano que não tem Deus, que não segue os preceitos, que não entrega o seu caminho ao Senhor, que não deixa que ele guie as suas veredas, realmente ele está fadado, mesmo sendo ele intelectualmente evoluído, mesmo sendo ele rico, mesmo sendo ele bem-sucedido, em algum momento a cometer delitos que desagradam a Deus, ao ponto do orgulho ficar aparente na sua vida, como aconteceu na vida daquele rei. Ele foi ferido por lepra na testa. Então ali era o orgulho daquele rei, mostrando até onde ele foi desobediente a Deus, até onde ele desagradou o coração de Deus. E isso trouxe a ele essa tristeza de morrer sozinho, numa casa, rejeitado, excluído. Por quê? Porque ele não soube agradecer, ele não teve um coração grato, ele teve um coração ingrato. Ele achou que aquele crescimento que ele tinha não era Deus que estava no comando, mas era ele como o homem que comandava. E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida cotidiana, será que nós estamos agindo de forma agradável a Deus? Ou nós também estamos querendo fazer algo e nos estribar em nossos próprios entendimentos? Será que nós estamos vivendo uma vida a qual está agradando ao Senhor? Será que nós estamos buscando nele apoio, diretrizes
para uma vida bem-sucedida, mas não uma vida que seja bem-sucedida por um tempo e depois essa vida seja modificada de uma hora para outra por conta do orgulho próprio, por conta das nossas próprias atitudes. É importante a gente refletir e é importante a gente educar as atitudes do nosso coração. O coração, ele é enganoso, mas quando ele é entregue nas mãos do Senhor e a gente não se estriba nos nossos próprios entendimentos, o Senhor, ele endireita as nossas veredas e ele muda a nossa história. Deus ainda é aquele que muda a história. Eu não sei como está a tua história hoje, mas eu sei que Deus te conhece e sabe de tuas necessidades. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Essa é a nossa reflexão de hoje, no nosso canal Refletir e Educar. Que seja educado o nosso coração a temer a Deus e que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos guardando a cada dia. Fique com Deus e até a próxima.